Bom dia, senhora presidente. Cumprimento os colegas vereadores. Em especial, quero cumprimentar você que nos assiste através da TV Câmara, da rede social. Eu trago um tema hoje que é da tarifa social, onde esse vereador, a semana passada, eu fiz uma indicação ao prefeito municipal, ao Poder Executivo, que fizesse uma avaliação se há possibilidade de fazer uma tarifa social para essas pessoas que sofreram com essas grandes chuvas, com esses alagamentos que deu em Caxias do Sul. E sabemos que não é poucas pessoas, é muitas pessoas que moram nos bairros de Caxias do Sul, as pessoas mais pobres, posso dizer, as pessoas que têm menos aquisição econômica, as pessoas que trabalham, nas empresas, ganham um salário mínimo. Então, que o prefeito municipal viesse avaliar essa possibilidade, então, de uma tarifa social em cima do IPTU, até mesmo em cima da taxa d'água, para que nós pudéssemos vir ajudar essas pessoas, que têm necessidade, que é difícil agora eles se reerguer através do seu trabalho, porque já é pouco a renda de um trabalhador, o salário mínimo é pouca coisa, tem o sustento da casa, das crianças para o colégio. Então, que o prefeito fosse sensível e a prefeitura municipal, junto com o SAMAI, não sei até quando a lei permite a ser feito essa aplicação em cima da taxa d'água, o IPTU. Segunda-feira, pela manhã, à tarde, melhor dizendo, nós, vereadores, fomos convocados até a sala do prefeito para nós conversar, para traçar metas em conjunto, para que nós pudéssemos vir recuperar Caxias do Sul, que sofreu por esse alagamento, aonde eu voltei novamente falar com o prefeito sobre essa tarifa social, redução da taxa d'água, o IPTU. Ele falou que sim, que há possibilidade no IPTU, mas na taxa d'água seria mais difícil, precisava de um documento aí de outros poderes para que fizesse essa avaliação, para que vê se dá mesmo para fazer essa redução, essa tarifa social. Mas no IPTU ele já afirmou que tem condições, já estão estudando, pode acontecer aí então, de logo o prefeito municipal estará anunciando aí uma redução, até mesmo não pagamento esse ano do IPTU dessas pessoas que sofreram aí com esses alagamentos em Caxias do Sul. Eu fiz ontem à noite uma relação dos bairros que mais sofreram em Caxias do Sul. Cito o bairro Balardim, de pessoas trabalhadoras, pessoas humildes, umas pessoas que vivem do seu trabalho. O bairro Balardim, e ali tem um riacho, eu vou falar riacho, o córrego, que nasce ali na Frango Sul e tem um traçado mais ou menos de 1 quilômetro, aonde passa ali por diversas casas no bairro Balardim, onde tem uma grande quantidade de pessoas ali que foram alagadas e que perderam tudo na sua casa, perderam seus móveis e acabaram perdendo sua roupa, até mesmo os documentos, porque essas pessoas eles constroem, devido à sua questão econômica, eles constroem próximo os rios, os riachos, ali no bairro Balardim. Então teria que dar uma olhada especial naquele povo do bairro Balardim, aquelas pessoas ali que moram em torno do riacho, para que nós possamos buscar, então, aplicar essa tarifa social para que nós possamos ajudar essas pessoas. Também tem relato que no bairro Castelo surge-se um riacho, ali na antigo Chateau Lacave, inicia-se ali uma vertente muito grande, e descendo ao bairro Castelo, também tem várias moradias ao lado dos riachos. E seria importante nós avaliar também o bairro Castelo para que nós possa aplicar essa tarifa social para dar um fôlego a essas pessoas que trabalham no dia a dia,
precisam se reerguer novamente desse temporal que afetou profundamente as famílias de Caxias do Sul. Então, dá uma olhadinha no bairro Castelo também, ali tem muitas pessoas que ficaram sem nada, necessitadas, até a presidente do bairro está fazendo um ponto ali para que ele consiga, de arrecadação, para consiga reerguer essas famílias do bairro Castelo. Também temos ali no bairro Serrano, aquela área verde que é chamada de Vila Sapo, também sofreram bastante, umas pessoas que também têm que reaver alguma tarifa social para aquelas pessoas, para que nós possamos levantar essas pessoas, para que dar dignidade, para que eles voltem a trabalhar, que eles voltem a ter as suas atividades normal após esse temporal e após esse alagamento. Também tem no Quênio, teve pessoas lá fazendo vídeo lá no Quênio, e eu, através dos vídeos, vi a necessidade que o Quênio também sofreu muito, o bairro Quênio. O bairro Quênio também tem um riacho que nasce ali no Santa Fé, conhecido aqui pelo vereador Zé D'Ambrosio. O bairro Quênio também sofreu muito aí pelos alagamentos aí da cidade de Caxias do Sul. O bairro Quênio também é um bairro de trabalhador, um bairro de assalariado, pessoas que trabalham pelo salário e tem filhos e famílias ali no bairro Quênio e vieram sofrer também que esse alagamento, ali sim também poderia ser feito, aplicar essa tarifa social. Também temos o bairro Ipiranga, onde eu tive a oportunidade de morar no bairro Ipiranga e já morei próximo ali ao Córrego, ali no bairro Ipiranga, próximo ali o riacho do bairro Ipiranga, e também sofria dificuldade quando já chovia pouco. Agora essas grandes chuvas que estão atingindo Caxias do Sul, o bairro Ipiranga, também ali próximo a Madarco, sofreu muito também com esses alagamentos. Ali sim também poderia fazer um levantamento e aplicar a essas pessoas uma tarifa social, uma maneira que viesse ajudar essas pessoas para que eles pudessem levantar e voltar a trabalhar e ter a sua vida normal, normalizando a sua vida de novo aqui no bairro Ipiranga. Também temos o bairro Planalto, conhecedor aí do vereador Lucas, que tanto fala do bairro Planalto, e o nosso vereador Ed Carlos. Nosso vereador Ed Carlos vinha na tribuna falar sobre aquele valão que cruza o bairro Planalto, e o vereador Ed Carlos, sempre que vinha na tribuna, já até sabia o que ele ia falar daquele valão. Tanto ele pediu para que aquele valão fosse canalizado melhor, para que não viesse atingir aquelas pessoas. E agora, com essa forte chuva, uma chuva grande que deu em Caxias do Sul, deu alagamento em diversos bairros, também veio trazer dificuldade àquelas pessoas da chapa. Também veio trazer dificuldade naquelas pessoas ali da chapa. A gente ficou sabendo, através do vereador Lucas, que trouxe aqui na tribuna que a chapa foi muito sacrificado, o bairro Planalto. Por isso também peço ao prefeito, à FAS, que dê uma olhadinha para aquele povo ali da chapa, que dê uma olhadinha àquela encosta do bairro Planalto ali, que venha aplicar uma tarifa social, venha ajudar essas pessoas aí para eles poderem levantar a sua vida, para que eles continuem trabalhando. Ali no bairro Planalto, para quem conhece, tem a Vila Mare, que fica na parte mais em cima, e nasce esse riacho ali no bairro Vila Mare, no bairro Vila Mare, onde corta todo ali o bairro Planalto, e tem diversas casas bem próximo ao valão ali, bem próximo ao valão. Também temos o bairro Reolon. Esse bairro foi muito atingido, o bairro Reolon, porque esse sim tem uma grande extensão de bacia de captação, tem diversos bairros aqui na cidade de Caxias do Sul, aqui em cima, e o bairro Reolon fica ali na parte baixa, sofreu bastante. Foi possível uma declaração de líder para União Brasil. Xuxa, pediu uma parte depois. Segue em declaração de líder na tribuna, vereador Clóvis Xuxa, União Brasil. Eu passo a parte para o vereador Lucas, que é um conhecedor aí do bairro Planalto.
Obrigado, vereador Xuxa. Só acho que o senhor traz um tema tão importante que é dos córregos, né? A gente chama de valão popularmente. O senhor citou o caso do Planalto, mas nós temos vários. E veja como é um tema complexo, né? Quando eu desço lá na chapa, no valão, a primeira coisa que a gente pensa é vamos fechar o valão. Que essa é uma luta antiga de vários moradores. Mas a discussão ambiental hoje não trata o fechamento do córrego como algo positivo, né? Não se fecha mais, e eu conversei várias vezes com o pessoal das obras, no meio ambiente, porque no fluxo de água e lá no Planalto, o senhor citou como exemplo, não alagou parte do Planalto porque lá embaixo ele é aberto, aí dá vazão maior, sabe? Então, esse é um tema tão sensível e tão complexo, o senhor que é da geografia, vereador Rafael, ao mesmo tempo, fechar, tu de alguma forma motiva as pessoas a se colocarem ali. Então, o senhor traz um tema importante, mais uma vez, que é de pensar na habitação, na dignidade das pessoas e talvez em alguns casos o ideal seria que essas pessoas não vivessem ali ao lado desse local, que quando nós tivermos a separação do cloacal para o absoluto, também vai estar menos poluído. E oxalá que no futuro a gente tenha esses espaços como espaço de lazer e não como espaço de esgoto. Mas é importante que o senhor trata e aquele povo, como o do Tega, lá no Beco do Chamichunga e tantos lugares da cidade, precisa ser respeitado, precisa ser olhado, e a gente precisa de técnicos que falem o que é melhor. Mas valeu mesmo pela sua fala, acho que ela provoca uma boa reflexão. É verdade, vereador Lucas, assim, ó, as pessoas não queriam morar ali. Eu tenho certeza que elas queriam morar numa área que não viesse alagar, uma área que não tivesse prejudicado, mas a aquisição econômica, nós temos que rever o equilíbrio social. A aquisição econômica de cada pessoa faz com que eles vão comprar os terrenos ali ao lado desses riachos ou córrego. E vem trazer grande dificuldade para essas pessoas. Acabam perdendo depois toda a sua dignidade, perdendo até mesmo um parente, da sua família, até mesmo perdendo todos os seus móveis. É bem complicado esse equilíbrio social que não deveria deixar construir o lado dos riachos córrego. A sua participação. Bom, vereador Xuxa, essas enchentes aqui que estão causando diversos desastres no nosso estado do Rio Grande do Sul, ela foi algo democrático, porque ela não escolheu se fosse atingido o rico, o pobre, todo mundo foi atingido em alguns municípios, né? Inclusive tiveram prefeitos na região metropolitana que tiveram a casa, né, com o teto cheio d'água. Então ele não escolheu, né? Então, mas a gente tem que parar e pensar que as pessoas que têm mais recursos financeiros, intelectuais e poder, tem que pensar naquelas pessoas que têm menos condições. E o que nós queremos planejar nossa cidade? Como que nós vamos planejar nossa cidade? Quando o senhor fala da questão de riachos, o Arroio Pinhal, ele nasce ali dentro da Maesa. E ele faz o seu curso atrás ali do Colégio Abramo Eber e deságua lá na Madarco. Depois ele vai Galópolis abaixo. Ele nasce limpo e já é contaminado com os esgotos. Eu lembro que minha mãe dizia que tomava banho naquele rio que tinha peixes quando era criança e hoje está totalmente contaminado. Vereador Xuxa, outra coisa que a gente tem que analisar nesse contexto todo é que se a gente incentivar, e eu sei que muitas pessoas querem o fechamento, né, das galerias, mas não só isso, a questão dos gases, quando fecha a galeria, potencializa os gases do efeito que causa, né, pela questão dos esgotos, enfim, que são jogados ali. Então nós temos que ter planejamento urbano. E não adianta a gente gastar dinheiro agora, tá? E se o Adiló tiver que fazer medidas impopulares, que tome medidas impopulares. Porque não adianta investir milhões de reais para dar, vereador Wagner Petrini, o senhor foi secretário de Habitação, dar telhas a madeiras para as pessoas reconstruírem suas casas, para logo ali adiante, novamente, essas pessoas perderem suas coisas, que senão é dinheiro jogado fora. Nós temos que remover essas famílias e dar condições dignas para elas. Apartamentos, casas, terrenos, em locais que elas possam sobreviver a essas novas tragédias que acometerão nossas cidades. E que é de forma democrática, é rico, é pobre,
mas nós temos que dar condições, porque o rico ele tem condições de comprar outros imóveis, o pobre não, ele perde o pouco que tem. Então nós temos que remover essas pessoas dessas áreas de risco e dar condições dignas de habitação. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Sou sempre com a sua fala construtiva. Vereador Zé D'Ambrosio. Nobre colega, eu quero dizer que a Secretaria de Obras, falando da situação das vias da nossa cidade, ela precisa ter um organograma, ela precisa ter uma organização nas obras de recuperação, maiores, médias e pequenas, e terceirizar as maiores. Esse é o caminho. Bom, mas como? Segunda-feira o secretário Solete foi pedir mais recursos para o prefeito, porque não vai conseguir com os servidores recuperar as vias. O senhor falou do Quênio. O Quênio, a linha de ônibus na Rua da Felicidade não está passando porque a via foi totalmente danificada. Bom, recursos, eu venho falando aqui, recursos do SAMAI. De que forma? As áreas que o município está ocupando. Sim, estão fazendo topografia, precisa fazer todo o trâmite, porque é um ano também eleitoral, despesas e repasses, pode ter problemas depois com o Tribunal de Contas, mas está demorando muito. Nós precisamos agilizar. É a única forma que nós temos de contratar empresas de recuperar as vias da cidade, com recursos. E se o município não tem esses recursos, deve vir do SAMAI. Então mais uma vez eu reitero, a secretária Grégora, foi retirado os topógrafos porque precisaram ir para outra função, mas tem que achar uma forma de que essas áreas que o município está utilizando sejam repassados recursos para o município para recuperar as vias da nossa cidade. Obrigado. Obrigado, vereador Zé D'Ambrosio. Eu estava falando do bairro Reolon, como sofre aquele pessoal do bairro Reolon, né? Aquele pessoal que construiu ali próximo ao rio, né? Próximo ao riacho, lá já dá para chamar de rio lá na parte de baixo, porque riacho é quando você é pequeno, o córrego. E lá já se torna um rio. Então a gente vai no bairro Reolon, a gente vê tantas pessoas que construíram bem próximo o valo, bem próximo o riacho. E essas pessoas, como sofrem, né? Elas acabam perdendo tudo que tem, que eles construíram em longos anos, e acabam perdendo tudo que tem no bairro Reolon. Eu também quero falar do bairro Aeroporto, ali na próxima Visate também. Esse problema, faz tempo que tem aquele problema ali, porque tem muitas pessoas que constroem em cima do rio, do traçado das águas. Então fica difícil para vir depois dinizar. Eu creio que ali, vereador Bressan, eu creio que ali tem até alguns prédios já construídos em cima desse riacho, desse escórrego, e daí fica difícil uma dinização, um desvio daquela água ali, como sofre aquele pessoal ali do aeroporto. Chama-se bairro Aeroporto, ali próximo à Visate. Mas quero encerrar falando então daquele pessoal lá de Galopes também, que é umas pessoas que tem esse bairro, faz tempo que aconteceu aquele bairro, uma construção grande, empresas que colocaram também, que tem aquelas empresas ali que é da farinha Orquídea, eu creio que seja ali, né? Construiu também em cima desse riacho. Então teria que ter assim uma fiscalização, ou até mesmo um acompanhamento quando as pessoas vão construir próximo esses riachos, próximo a esse escórico, que a tendência de agora em diante é aumentar essa vazão de água, essa captação que vem vazar aí nos córregos, nos riachos. Então, peço ao prefeito municipal que avalie com carinho, analise bem essa grande quantidade de pessoas, que não é poucas pessoas, é muitas pessoas que sofreram com o alagamento. Claro que Caxias do Sul não foi tanto danificado como a cidade, mas como sou morador de Caxias do Sul e vereador de Caxias do Sul, eu tenho que defender essa camada mais necessitada aqui de Caxias do Sul. Por isso peço ao Poder Executivo que dê uma pensadinha lá com carinho, faça as contas, vê se a gente consegue fazer uma redução de IPTU
IPTU, talvez nem cobre esse ano o IPTU, e também faça aí uma redução das taxas de água aí para que nós possa ajudar, levantar essas pessoas carentes que sofreram tanto com essa chuva que deu agora, esse alagamento. Obrigado, presidente.